Olá, meu sinal é este, meu nome é Ronice, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o tema virtude. Virtude é uma palavra que a gente vai aprender o significado, né? Então vamos lá. Esse termo virtude nós encontramos nas obras de Allan Kardec da codificação. Especificamente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, explica sobre a palavra virtude, que é conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então, vamos refletir? O que é a virtude para nós? Qual a ação da virtude? O filósofo Aristóteles, ele defendia a origem das ideias e também de observações, nos mostrando exemplos, duas classificações. Uma, que a virtude, sobre a virtude, a intelectual e a moral. Aristóteles viu sobre essa questão da perspectiva intelectual que a virtude ela desenvolve graças ao ensino e também precisa de experiência com o passar do tempo. Essa é a intelectual, por causa dos ensinos e a experiência com o tempo. A segunda é a moral. É o resultado do hábito e depende da disposição das pessoas, né, diante das suas paixões, das suas ações. Isso é sobre a virtude moral que ele começa uma investigação. Então, Aristóteles começou a fazer essa pesquisa no perspectiva moral, para o nosso entendimento sobre a virtude. Então, para Aristóteles, a ação virtuosa é o que nós precisamos, de certa forma, primeiro adquirir como potência, como capacidade de realizar, a qualidade de poder, de força. E depois, então, exteriorizar, manifestar essas ações. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos na questão 893, qual a meritória de todas as virtudes? Qual? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque são sinais de progresso do bem. E para nós entendermos melhor sobre virtude, precisamos ver também como agimos, como trabalhamos,
como nos analisamos, quem somos, o que é ser bom, né? Ser caridoso, ser laborioso, sóbrio, modesto. Isso são qualidades do homem de bem. Isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ele apresenta o homem de bem para nós. Bom, então, avaliando melhor, Aristóteles nos mostra que devemos ter ideias, pensamentos e ação de acordo com a nossa prática, mas sem notar que sabemos se é bem ou se é mal. Então é preciso se investigar, se observar, responder às nossas atitudes. Isso é o que eu faço. Eu preciso saber o que eu faço, analisar realmente se é bom o que eu faço. Então, Kardec nos mostra sempre o quê? A observação, a análise, para que a gente possa agir. A palavra meritória, de acordo com os dicionários, são dignos de apreços e a méritos e recompensa. E toda virtude tem o seu mérito. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que, infelizmente, as qualidades dos homens são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as enfraquecem, que as desmerecem por causa do nosso orgulho. Então, a virtude, ela é digna, ela não gosta de exibir e ela é sentida. Por isso, nós devemos cuidar em relação a essa questão do orgulho. Então, o orgulho, ele pode ter duas expressões. Na minha visão, pode ser boa, pode ser ruim. Bom, numa visão boa, em relação às ações positivas que usamos no nosso trabalho, na nossa prática do bem, e nas ações, nas qualidades que temos de fazer o bem ao próximo. E na ruim, em relação às coisas que são negativas, quando queremos nos exibir como troféu do nosso eu. Então, teve algumas pessoas que não gostam, dessa questão do orgulho. Por exemplo, teve São Vicente de Paulo. Ele era um sacerdote, não era orgulhoso, e sim virtuoso, bom. Como Allan Kardec, como outros também, por exemplo, São João Maria de Vianney, Esses e outros, como Chico Xavier e outros homens conhecidos de Deus, que eles não eram orgulhosos,
tinham virtudes, eram modelos e exemplos para nós, foram modelos e exemplos para nós. Então, na verdade, a verdadeira virtude, ela não se põe em dúvidas, porque é humilde e nós entendemos que precisamos de mais conhecimentos morais para não termos essa postura de egoísmo, de orgulho, inflando o nosso ser. A gente não precisa disso. Então, nós não podemos ir em busca de aplausos, como diz, né? Buscar aplauso, como diz quem escreveu isso foi Luiz Gonzaga Pinheiro, do livro Doutrinação para Iniciantes. Ele foi o autor desse livro. Então ele explica que a gente não tem essa necessidade, né? É somente de agradecer e não de querer ser aplaudido e reconhecido, porque isso infla o orgulho e a vaidade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que o homem, a princípio, exalta a si mesmo. Ah, eu sou melhor. Não precisa dizer que é virtuoso. Isso é vaidade. E é amor próprio. E esse tipo de situação afasta do bem, né? Isso é prejudicial aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por isso, devemos sempre fazer o bem. Nós devemos nos redimir do orgulho, da vaidade, do amor próprio. Nós precisamos afastar esses sentimentos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e dar valor às virtudes da humildade, da caridade e se sentir feliz por isso. Esse é o valor que precisamos dar. É o fazer o bem, a ação no bem que vai desenvolver essas virtudes e afastar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, a verdadeira religião é virtude. E fora da virtude, não há salvação. Kardec, ele nos fala que fora da caridade não há salvação. Está no capítulo 15, item 5, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não devemos servir a dois senhores, o bem e o mal. Não podemos. Para fazer o bem, é preciso humildade. Esse é o único caminho para a salvação. O mal, que tem o egoísmo, o orgulho, é o único caminho para a perdição. Então, nós devemos novamente nos analisar, nos observar, responder às nossas escolhas e às nossas ações, fazendo bem. Jesus nos deu 2 mandamentos maravilhosos. O primeiro é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Essa resposta é maravilhosa que Jesus dá aos fariseus.
Então, vamos entender que o amar ao próximo como a si mesmo, isso não é egoísmo? Não estou sendo egoísta? Não, você não está sendo egoísta, porque é um sentimento de amor, de cuidado com as observações, na prática do bem. É isso. Então, Jesus mostra a importância da virtude ao amor ao próximo. E isso é uma ação da humildade e da caridade. Então, finalizando, Jesus nos mostra também que a virtude ela é compreendida e praticada, e a caridade é a mais meritória. Nós não possuímos virtudes antes de fazer algumas coisas, como Aristóteles nos coloca. E após a prática, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Se não tiver essa prática, Aristóteles nos diz, a caridade, que é a prática da virtude, é o mesmo que Kardec nos coloca. Então é muito importante que nós possamos analisar, se observar, responder pelas nossas virtudes, como o conselho que nós recebemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, que nos diz: afastai dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as nossas belas qualidades. Obrigada. Tchau.